Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o teólogo Carlos Josafat. Ele é doutor em teologia pela Universidade de Paris, foi professor na Universidade de Friburgo, na Suíça. Nós vamos ouvir um testemunho de um grande amigo seu, né, o Frei Leonardo, que inclusive nos ajudou, trazendo o senhor aqui até o Religare. Vamos ouvir o testemunho de Frei Léo sobre Frei Carlos Josafat, um franciscano falando de um dominicano. Frei Carlos Josafat, mineiro de Abaeté, desde pequenininho foi muito curioso e colocou o conhecimento como meta de sua vida. Frei Carlos foi um militante também no mundo da política, querendo unir o Evangelho e a influência deste Evangelho na sociedade. Um livrinho dele ficou famoso, Evangelho e Revolução Social. E durante toda a sua vida, ele lutou para que a semente do Evangelho, o fermento do Evangelho, pudessem penetrar profundamente na sociedade, trazendo mudanças, transformações, na direção sempre daqueles que mais precisam, dos mais pobres. Ele fez uma opção muito clara, como Jesus, em favor daqueles que são mais marginalizados, aqueles que são mais necessitados. Bonitas palavras do Frei Leonardo sobre a vida e a trajetória de Frei Carlos Josafat. Bom, Evangelho e Revolução Social, inclusive o Frei Léo comentou sobre esta obra. Qual foi o impacto, não é, de Evangelho e Revolução Social na sua trajetória? Olha, na verdade, todos esses livros são escritos dentro assim, desse ideal, né, de aprofundar, mostrar autenticamente o que seja o Evangelho na nossa vida de hoje, em confronto, né, com os vários aspectos da vida humana e, muito particularmente, com os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas políticos, né, e os problemas, naturalmente, da comunicação. Então, esse livro marca a minha entrada aqui no Brasil, nesse sentido de que nós começamos um movimento social, muitos leigos se reunindo e a gente discutindo. Isso foi lançada, então, a famosa encíclica Mater et Magistra do Papa João XXIII, aquele que nos entusiasmou. Nas nossas conferências em São Paulo, na Igreja dos Dominicanos, nós tínhamos cada semana uma noitada com a presença de até 1000, né, militantes, trabalhadores, estudantes, sobretudo universitários, professores. E aí chegou um momento que a gente disse, mas essa doutrina é muito bonita, tanto mais que vinha outra carta maravilhosa de João 23, não é, Pacem in Terris. Pois bem, então eles disseram, mas escuta, nós estamos falando, fazer. Aí eles, vamos fazer então, vamos criar um movimento social. E esse movimento social era, primeiro, apoiar tudo que é justiça, no sentido da vida dos trabalhadores, condições humanas, etc. E é nesse momento que a imprensa começou, a grande imprensa, né, que às vezes é a grande mentirosa, então ela começou a dar notícias de que nós estávamos provocando, né, uma espécie de rebelião dos trabalhadores, etc. Aí a gente precisamos ter um jornal, né? Bem, então nesse momento é que nós fundamos uma sociedade com o nome de Verdade, né? Para ficar mais solene em latim, Veritas, que aliás é o lema dos padres dominicanos. E então, para que o capital fosse popular, né, não fosse financiado assim por trás, como certos políticos às vezes o são, né? Então, o que o povo, assim, pequenas ações intransferíveis, etc., todo aquele cuidado, formaram um capital e criaram uma equipe popular
com estudantes, trabalhadores, naturalmente jornalistas, intelectuais. Bem, e aí lançamos esse jornal Brasil Urgente, que começou a circular, não é, em março de 1963 e foi até o 1º de abril, que foi um 1º de abril mesmo, né, do golpe, que suprimiu o jornal. Foi nesse momento que a gente tinha assim, uma doutrina comum, os leigos andavam assim pelo Brasil e tal, com uns 20 pontos assim, né? O que é importante, a coisa fundamental era o Evangelho tem uma dimensão social que está esquecida, foi esquecida na história, está esquecida agora. Então, essas 20 teses circulavam. Agora, acontece que um bom sacerdote, né, me chega e diz, olha, nós vamos fazer uma reunião no Rio Grande do Sul, em Viamão, e o primeiro ponto é você, Frei Carlos Josafá, porque você está perturbando os seminários. Olha, eu perturbando o seminário de novo, né? Então, eu digo, não, mas não, eles não vão estudar. Eu digo, você me dizendo isso, você está me convidando para ir lá. Você não vai falar de mim, que estou aí vivo, sim, e tal. E fui. Aí eles que disseram, olha, você vai ter 2 horas para se explicar. Na realidade, eu gastei 2 dias com eles. Mas pegamos assim, eu peguei aquelas 20 teses, de olha, eu dou a tese. Vocês façam objeções, comentem. Quando chegarmos à aprovação da tese, então a tese é nossa, tá bem. Então aí fomos as 20 teses. Aí aprovadas, né? Bem, às vezes alguém propõe, mude esse advérbio, mude isso, aquilo. Mas no fim eu digo, gente, os formadores de seminários estão de acordo com essas 20 teses. Não sei se eu fui muito apressado com eles, mas eles aceitaram. Aí eu volto, mostro ao cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. É verso bonito, né, gente? Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Então aí eu mostro a ele o trabalho feito e ele disse, mas que beleza! Por que você não faz um livro? Eu digo, senhor arcebispo, Vossa Eminência faz o prefácio. E faça o prefácio. Bem, aí, olha, nós tínhamos naquele tempo uma editora dominicana, as 2 cidades. Eu vou ao encontro com o diretor, né, que era o Frei Benevenuto da Santa Cruz, eu falo com ele a história, ele disse, olha, quando você me der esse livro, em 1 mês eu te entrego esse livro feito. E aí que surge o Evangelho e Revolução Social. Aí surge então o Evangelho e Revolução Social, né? Sim. Aqui o senhor, entre uma das teses é a dimensão social do Evangelho. Não é isso? Parece ser a afirmação, digamos, a tese principal. A tese principal nesse sentido de que o grande perigo é do cristianismo individualista. Quer dizer, o sujeito está preocupado, às vezes, até quando é muito, muito, muito bom mesmo, preocupado com a própria salvação. Mas o resto, bem. Às vezes chega até a família, até um certo bem. Então, nossa senhora, o Evangelho é a conversão total da vida, da profundeza do coração, a radicalidade em analisar a sociedade e em mudar a sociedade. De modo que quem não se preocupa com política, não larga uma coisa à toa, não larga simplesmente um ponto essencial do Evangelho. Quer dizer que todos nós somos os primeiros responsáveis como pessoas, como cidadãos, do que se está passando no Brasil, né? Então eu procuro explicar isso e mostrar com exemplos, né? E mostrar que isso é o Evangelho, texto do Evangelho, isso é a doutrina da Igreja, né? E isso é a grande urgência para o nosso país e o mundo hoje. Alguns estudiosos da religião na contemporaneidade têm chamado atenção para esse crescimento, né, de um cristianismo de perfil individualista. O que acontece, né, nesse intervalo, né, dessa experiência religiosa mais forte algumas décadas atrás e o que tem acontecido hoje? Por que esse cristianismo individualista tem retomado assim, com tanto vigor? Olha, primeiramente, psicologicamente, na linha de uma psicologia profunda, é uma questão de facilidade.
a atitude da pessoa diante do Evangelho, que propõe normas de vida, né? Normas de plena realização, né? Normas de constituição de comunidades retas, adequadas, né? Ao serviço de todos. Então, a pessoa escolhe. Há um desgraçado de um egoísmo, que é o egoísmo religioso. O sujeito chega, o Evangelho combate sempre nos fariseus, etc., né? Ele, então, pratica religião e tal, coisa. Às vezes havia políticos que falavam de Deus, né? No meio de todas as corrupções que falam de Deus. Então, Deus é simplesmente um ornamento de propaganda, né? Bem, mas mais gravemente, há muita gente que escolhe umas coisas na religião. Às vezes uma devoção, né? Uma boa devoção, mas aquela devoção separada não tem nada a ver com a verdadeira religião, com o Evangelho, né? Então, o que é importante é o seguinte: a conversão do Evangelho é a conversão de toda a minha vida. Quer dizer, de todos os meus pensamentos, desejos, ações, relações, participações ou omissão de participação, né? De tal maneira que o cristianismo tem a sua realização mais excelente, mais eminente, quando ele chega e forma uma comunidade. Nós vamos poder continuar a conversa no próximo programa. Eu agradeço por o senhor poder ficar conosco, né, para gravar esse segundo programa, o Religare, Conhecimento e Religião. É um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. A nossa conversa vai continuar, o Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare aqui com o Frei Carlos Josafá. Até lá!